Fala galera, bem-vindos a um vídeo muito especial. Recentemente, a Wizards of the Coast Brasil desafiou diversos produtores de conteúdo a criar decks com Planeswalkers específicos. E o meu Planeswalker foi o Karn, o grande criador. Eu criei alguns decks com Karn, mais focados no Magic competitivo mesmo, porque separando as cartas da história do Karn, como vocês podem ver aqui, eu acho que eu separei elas aqui, ó, Karn. Como vocês podem ver, essas cartas juntas elas não vão a lugar nenhum, é realmente impossível fazer um deck. Eu até tentei criar algumas coisas e tal, mas simplesmente não ficou funcional, então eu fui pra minha praia mesmo, que é o Magic competitivo, e tentei criar bons decks usando o Karn, o grande criador. Antes de me aprofundar mais nos deck techs que eu vou fazer pra vocês agora, eu vou trazer pra vocês uma convidada muito especial, para contar um pouco sobre a história, a lore do Karn. Então eu vou virar aqui 5 manas brancas e summonar o canal Anjo Serra. É isso aí, galera. Quando a gente vira 5 manas, o que a gente tem? Canal Anjo Serra. E aí, Fanny, bem-vinda. O que você tá achando aí de participar para contar um pouco da história do Magic, a história do Karn pra galera? Eu tô nervosa. Eu estou muito nervosa, na verdade, porque é muita coisa e eu não sei como eu vou resumir isso pra vocês. Eu até pesquisei um pouco, só que eu cheguei à conclusão que era melhor trazer quem entende pra falar do assunto, quem tem conhecimento de causa. Então trouxe a Fanny vai dar uma aulinha pra vocês. Acho que é a pergunta número 1 que todo mundo vai querer saber: quem é o Karn? Então, o Karn, na verdade, ele é um golem de prata. Ele foi criado pelo Urza, tá, gente? E ele é o primeiro e único Planeswalker artificial que existe, assim. Não existe outro Planeswalker artificial, é só ele que é uma coisa que agora não é mais uma coisa. Como é que o Karn surgiu? Como que é essa história de ser artificial aí? O que tá acontecendo? Como ele surgiu? O que tá acontecendo? Então, vamos lá. Vocês sabem quem que é o Urza, né? Saudades Urza, todo mundo conhece o Urza e nem todo mundo sabe quem que ele é, mas aí a gente vai ter que explicar, assim, muita coisa, então a gente vai focar na história do Karn. O Urza, ele criou um lugar chamado Academia Tolariana. Esse lugar, ele era uma escola e um centro de pesquisa que ele criou para ajudar na luta contra os Phyrexianos. Então a ideia dele era conseguir criar armas e fazer pesquisas sobre as coisas para ajudar na luta dele contra os Phyrexianos. Vocês também sabem quem são os Phyrexianos. Então, tipo, é muita história por trás de alguma coisa. Então vamos puxar aí esse monte de coisa. O Urza, ele queria criar uma máquina do tempo para poder voltar no tempo na época Tran, que isso é uma coisa de antes lá dos primórdios do multiverso, tá, gente? Pra poder conseguir fazer com que os Phyrexianos não tivessem surgido. E aí, pra criar isso, ele criou um golem de prata, por que ele é de prata? Porque ele é resistente às ondas temporais pra conseguir viajar no tempo. E aí, criando esse golem de prata, que teoricamente é o nosso golem de prata, ele instalou uma Power Stone, que na verdade é mais ou menos uma Power Stone, que era o coração da Shantia. A Shantia, ela era uma amiga do Urza, que na verdade ela não era uma amiga, ela era uma agente Phyrexiana. E aí os agentes Phyrexianos, às vezes, eles nem sabiam que eles eram agentes Phyrexianos. Eles simplesmente, do nada, eles eram uma coisa criada pelos Phyrexianos para se infiltrar em outros mundos, outros lugares. E aí, de repente, quando eles eram chamados, eles, tipo, surtavam e virou. E aí a Shantia morreu. E aí ele pegou essa pedra, esse coração da Shantia, e colocou no Karn para que ele pudesse viver, para que ele criasse ciência. E foi essa instalação que deu origem ao Karn. Dá pra dizer, então, que o Karn é um Frankenstein do Magic, assim? Quase. Não é porque ele não é feito de partes de pessoas, mas é quase. É engraçado que você vai contando a história e você vai fazendo referências a cartas que eu já usei bastante no Magic competitivo. Você falou da Academia Tolariana, o Karn, Golem de Prata. Eu vou lembrando da época de Saga de Urza, Legado de Urza. Que é aonde que a história principal do Karn e de Urza acontece. Eu que não tenho tanto conhecimento da história, da lore do jogo, eu só vou pegando as referências dos nomes das cartas. Então vamos aqui à próxima questão que eu separei para perguntar para você, Fanny. Qual que é a importância do Karn na história do Magic?
Cara, aí que começa todo o bagaço. Por quê? Porque o Carne, ele tem muita história. Ele vem desde os primordinhos, como você mesmo disse, tipo, o legado de Urza, a saga de Urza. Então, todo esse processo, ele tava na história. Então, a gente vai dar uma resumida aí, mais ainda nisso, que tá me dando nervoso já de tanto resumo. Qual era o objetivo do Urza? Era acabar com os Firexianos. Certo? E aí, o que ele criou? Ele criou uma arma chamada O Legado. Essa arma, ela consistia em diversos artefatos, e esses artefatos, eles se juntavam em uma arma, e essa arma, quando ela era acionada, ela criava um pulso, um raio, na verdade, de mana branco, bizarro, que acabava com tudo. Então, tipo, o Carne era a parte essencial do legado. Tanto que ele foi encontrar as outras partes do legado dentro dos bagulho dos slivers. Qual que é o nome disso em português? Slivers? Ai, gente, esqueci. Os slivers, vocês sabem o que é. Os Fractious. Ah, Fractious. Isso, sim. Ele teve que convencer a rainha dos Fractious, ele conseguiu pegar todos os pedaços da arma. Uma das outras partes da arma é a cabeça do Urza. Então, tipo, ele era responsável por essas peças do legado. E ele era uma peça essencial. O nome da arma era O Legado. O Legado. Entendi. Que é aí que vem o legado de Urza. E aí, ele era uma peça essencial disso. E que foi o que acabou pela primeira vez com os Firexianos, tá? Aí ele teve todo o processo dentro da invasão de Firexia. A invasão firexiana em Dominária. Ele estava lá durante todo o processo, ele teve diversas invasões, acho que foram 5, 6 invasões em Dominária. E aí, depois de muito tempo que acabou tudo isso, a Jhoira foi para outro lugar. Aliás, Jhoira era a melhor amiga do Carne. Então, Carne, Teferi e Jhoira eram aí os 3 que sempre estavam juntos e trocando ideia. Depois, quando veio Dominária, lançaram a carta da Jhoira, do Teferi e do Carne, né? A Jhoira já morreu, o Carne foi atrás dela. Então, tem muita história aí. E por causa da Jhoira ter ido embora, e aí o Carne meio que entrou em depressão. Poxa, minha melhor amiga, ela foi pra outro lugar e eu tô aqui sozinho. E ele participava da Bons Ventos também. Por causa disso, ele resolveu criar um plano. No caso, quando explodiu o legado, ele teve uma centelha, e foi aí que ele acendeu a primeira vez como Planeswalker. Ele herdou a centelha do Urza, tá? E aí ele criou um plano chamado Argento. E criando um plano chamado Argento, ele simplesmente esqueceu, na verdade não esqueceu, isso daí aconteceu um monte de coisa, tá, gente? Que o coração dele era firexiano. E esse coração estava infectado com óleo firexiano. E o que o óleo firexiano faz? Ele infecta as coisas vivas e transforma em firexianos. E aí, que nisso daí, esse plano acabou virando Mirrodin. E para tomar conta do plano, ele tinha criado ele tinha pego um artefato, que é o Mirari, e tinha criado um golem com esse artefato chamado Menarca. E aí, esse Menarca, ele também foi corrompido, e aí tudo foi por água abaixo, e aí Mirrodin acabou virando Nova Firexia, e aí ocorreu uma infecção no Carne também, que daí o Carne começou a ficar do mal e firexiano, e ele ficava o tempo inteiro lutando contra isso. Ele acabou indo pra Mirrodin, né, nesse meio tempo. A Sheoldred tentou matar o Carne e acabou acertando o coração, e aí o óleo firexiano foi pra tudo quanto é lado, aí o Carne quase virou firexiano, aí o Venser, ele foi pra lá, e ele tava com uma doença degenerativa, e ele acabou se sacrificando a centelha dele pra salvar o Carne, e aí o Carne acendeu a centelha de novo, na verdade, mais ou menos, né, porque daí ele herdou a centelha do Venser, e o Venser morre, e aí o Carne, tipo, dedica a vida dele a correr atrás de acabar com os Firexianos. E aí que tá o plot twist do Carne, que é a volta de Firexia, se tudo der certo, e eu quero ver, e é isso aí, eu tô mó animada, porque eu quero Firexia não ter 2 de novo, quero. Cara, é muito legal ver como que as cartas de que eu joguei a minha vida toda fazem parte da história, cada uma em um momento. Você falou da Mirari, eu tenho até um amigo meu que tem uma filha chamada Mirari por causa dessa carta. Nossa. Então, não sei nem se ele sabe da história da carta, né? Nossa. Eu acho que ele botou esse nome porque ele jogava muito com essa carta, então não foi pela história, mas, cara, é muito bacana. Você, como eu, que tá assistindo aqui, é mais focado em Magic competitivo, dá uma pesquisada. A Fanny tá dando uma resumida aí, mas tá trazendo bastante informação e tá, pelo menos pra mim, despertando curiosidade pra saber até mais sobre a história aí do jogo. Bem legal, bem bacana. Então, pra concluir, Fanny,
qual o papel do Carne na Guerra da Centelha. Você falou aí da Joia, do Teferi, e isso tudo me remeteu bastante à Dominária, a edição recente aí. E qual que é o papel dele na Guerra da Centelha? Então, você falou de Dominária. Em Dominária foi a volta, né? Quando você foi pra Dominária, foi a volta desses personagens mais antigos. O Teferi, ele mexe com o tempo, então ele tá lá, continua novo, né? A Joia, ela continua nova porque ela bebe da água do tempo, assim como o Jodai e tudo mais. E o Carne, ele é um ser que não é humano, então ele também não envelhece. Então essas 3 pessoas, elas são chave, assim, de Dominária. Quando os sentinelas chegaram em Dominária, eles pediram ajuda do Carne. Na verdade, eles pediram do Teferi, do Carne e de todos os Planeswalkers. Mas foi aí que o Jace conseguiu convencer a galera a vir pra Ravnica, que é o que tá acontecendo agora, que é o War of the Spark, que é a Guerra da Centelha. Então, o papel do Carne no livro, eu vou tentar falar o mínimo possível pra não dar spoiler pra galera que lê o livro, mas eu acho que eu vou acabar dando alguns spoilers ali. Então, galera, spoiler alert! Spoiler alert! Pam, pam, pam! Na verdade, durante a Guerra da Centelha, eles têm que ter uma maneira de identificar os Planeswalkers e as pessoas. Porque o que tá acontecendo ali que a gente já viu no trailer, até o pessoal que é mais competitivo, que não manja, que não assiste, não lê nada, já viu que no trailer tá acontecendo algo que não era pra ter acontecido, né? Que eles estão captando as centelhas dos Planeswalkers e essas centelhas estão indo pra algum lugar. Então, o que acontece? Pra identificar os Planeswalkers e conseguir ter uma conversa só com eles, montarem um plano e tudo mais, pra derrotar o Nicol Bolas, o que acontece? O Hal, ele tinha um equipamento que era um óculos, e ele colocava esse óculos e ele enxergava uma aura Planeswalker em volta da pessoa, como se fosse uma aura de energia que a centelha emana. Então, ele tinha esse óculos. Só que esse óculos foi um nível Mizet que deu pra ele. Esse óculos era encantado com uma magia. E essa magia, quando o Carne pega o artefato, ele tem afinidade com artefatos, ele pega o óculos e fala assim, ó, dá isso aqui. Olha! Aí ele faz um psh na cabeça de todo mundo, e aí, de repente, todo mundo tem a magia instalada na cabeça dele. Olha só que legal. Esse é o papel crucial do Carne dentro da história. E também, ele foi, assim, durante o plano que eles estão tendo lá, ele foi designado, junto com alguns outros Planeswalkers, aí pra Amonkhet tentar desativar o portal que tava trazendo os Eternos pra Ravnica, tá? Lá ele encontra uma pessoa que dá... Uma pessoa não, né? Um ser que dá a lança desse ser pra ela e tudo mais, pra ele, né? E tudo mais, pra poder voltar pra Ravnica. Mas no final das contas o Carne tá vivo. E é isso que importa. E é mais ou menos isso, uma história sem spoilers. Então no futuro a gente pode esperar mais cartas do Carne. Então. A gente vai esperar mais cartas do Carne. Legal. Então, talvez quando o Magic voltar pra Phyrexia, o Carne vai estar presente. Com certeza absoluta. Queremos Phyrexia. Queremos Phyrexia, por favor, Wizards, queremos Phyrexia. E eu tenho um palpite ainda que vai ser que o Carne ainda apareça em Modern Horizons. Talvez não, porque chega de Carne, né? Já teve Carne ali, recentemente já teve eles Carne agora, spoilaram a carta do Urza, né? Exatamente. Então pode ser aí que venha ter o Carne nessa brincadeira. Bem bacana aí essa aula de história resumida, mas com bastante conteúdo pra vocês. Gente, foi bem resumida mesmo. Que bom que a gente tomou a decisão de trazer a Fanny pra falar e não eu que falar, porque eu não tenho essa propriedade pra falar sobre esses assuntos. A Fanny conhece muito mais. Fanny, muito obrigado. Galera, se vocês tiverem alguma dúvida sobre a história, coloca no comentário aí do vídeo que tanto eu quanto a Fanny, a gente vai estar super ligado nos comentários pra responder pra vocês. Se ficou alguma dúvida aí pra história, se vocês quiserem uma explicação mais aprofundada. Se tiver alguma coisa errada também, né, gente? Porque, tipo, isso eu li faz muito tempo. Muito. Mas é isso aí, galera. Vou agora sacrificar nossa Anjo Serra, vou dar um demover nela aqui, destruir a Anjo Serra e vamos para as deck techs com os decks do Carne. Bem, depois dessa aula de lore aí, sobre a história do Carne, quem não conhecia ficou sabendo, quem conhecia ficou sabendo um pouquinho mais, né? Então, vamos aos decks que eu criei. Bem, eu criei, pelo menos um deck de melhor de um, que eu acho importante, é um formato que é muito jogado na Arena, e o Carne é muito bom para esse tipo de formato, porque ele é a carta que rouba no formato. Porque apesar de você não poder usar sideboard na melhor de um, né, não ter a segunda partida e a terceira, o Carne te permite usar cartas no sideboard. Então a gente tem um deck para melhor de um com o sideboard. Vou abrir aqui o deck para vocês.
Esse é um deck que é inspirado num deck famoso Modern, que é o Mono Green Throne. O Mono Green Throne ele é muito famoso pela sua grande jogada devastadora, que é turno 3 carne. Turno 3 carne Liberated. Nesse caso aqui a gente tem o Karn, o grande criador, mas ele também entra em jogo no turno 3. Graças às nossas acelerações, o Elfo de Lanoir, o Herbívoro Arbóreo e o Druida do Paraíso, a gente consegue acelerar o nosso Karn para descer ele no turno 3 e causar bastante estrago. Graças aos nossos 15 artefatos no sideboard, a gente tem aqui artefatos diversos para diversas situações. Tem tudo que você pode imaginar aqui, cara. Tem artefato para ganhar vida, tem artefato para pegar seus recursos de volta, tem a luneta enfeitiçada para atrapalhar a vida dos Planeswalkers. A luneta enfeitiçada, vocês estão vendo aqui 3 cópias dela, porque realmente você desce o Karn, pega a primeira luneta, desvira, pega a segunda luneta, porque tá sendo muito comum a gente ver decks focados em Planeswalker mesmo, e o Karn nos permite ter essa grande vantagem nesse tipo de jogo. Tem o Cetro do Magistrado, que é uma carta um pouco lenta, mas em alguns jogos lentos ela vai fazer um grande estrago. Tem o Crisol dos Mundos, para você combinar com os seus terrenos com habilidade, principalmente o Campo da Ruína. Temos aqui a Enciclopédia Arcana, para comprar carta, naqueles jogos também um pouco mais lentos. A Varinha do Caos, quando você pega um baralho com muitas mágicas, ela causa realmente um grande estrago. A Varinha Transmogrificadora, nossa, que nome complicado. Enfim, ela é muito boa para resolver aquele tipo de criatura que realmente tem que ser removida. Tem que ser removida, o Karn tá lá para isso, pega a varinha, deixa lá um 2/4 pro seu oponente. A Estátua do Faraó Deus, que serve como uma Kill Condition, que você com uma já é uma Kill Condition bem forte. Se você conseguir colocar 2 na mesa, o jogo acaba rapidinho. Tem o Golem Meteórico, que praticamente está aqui para resolver qualquer problema. Aquele jogo que se estendeu mais e você já tem bastante mana, o cara colocou lá um Planeswalker na mesa, ou uma criatura, ou um encantamento, ou um artefato. O Golem Meteórico tá lá e resolve qualquer coisa que não seja um terreno. Voltando ao main deck. O main deck, para suportar o Karn, ele tem criaturas como o Explorer, Jadelight Ranger, que pega terreno. Tem o Gladiodonte, que é muito forte nesse deck. Além dele ser um corpo muito grande, por 3 manas você tem um 5/5, a vantagem dele de jogar terrenos a mais nesse deck é muito boa, porque você tem o Triunfo aqui, de Nissa, que busca terreno no deck. Se você tem a Nissa na mesa, ele busca mais do que busca terrenos com habilidade, lembrando que ela busca florestas, mas se você controlar a Nissa, ao invés disso você procura ter 3 cards de terreno, não precisa ser básico. E é isso, tem o Elo do Florescimento, que é um tutor que pega qualquer permanente do seu deck. A gente joga com poucas spells, então praticamente quase nunca essa carta vai falhar, né? Você sempre vai atrás dos seus Planeswalkers aqui, principalmente do Karn, que é o motor do seu deck, que é o que te dá. E o nosso amigo Karn, o grande criador, ele tem o seu companheiro aqui, o Karn Rebento de Urza, e eles combinam muito bem juntos. Lembrando que a habilidade do Karn, ela não pega só uma carta que esteja no sideboard, ela pega uma carta que esteja... Você pode escolher um card de artefato, ou que esteja fora do jogo, ou no exílio. E o Karn, a habilidade dele de +1, você revela 2 cartas, o seu oponente escolhe uma para ir para sua mão, e uma fica no exílio. E o Karn, o grande criador, ele vai lá e busca esse recurso de volta. Quase sempre o seu oponente vai te dar a pior carta, né? Ele vai tomar a decisão lá de te dar a pior carta, e o Karn Rebento de Urza vai lá e pega a melhor carta de volta pra você. E lembra que eu falei no início do vídeo do Mono Green Throne do Modern, que faz o Karn no turno 3? Esse deck faz também. Mas ele também tem outra carta parecida, que é o Ugin, o Inefável, que também vai muito bem nesse deck, por ser um deck ramp. E o Ugin, ele diminui o custo de todos os seus artefatos do seu sideboard, né? Ele diminui o custo das incolores, isso é muito importante, ele não diminui só dos artefatos, ele diminui das mágicas incolores, ou seja, o Karn entra mais barato, o Karn Rebento de Urza também, e todos os seus artefatos do seu sideboard entram mais baratos. Então, você faz um jogo ali que você dá o Karn e o Ugin, cara, você tá muito bem encaminhado pra vitória. E por se tratar de um deck de melhor de 1, que tem a opção de sideboard, você vai estar sendo um deck muito resiliente. Você vai estar podendo lidar com várias situações adversas, porque você tem 15 cartas aqui fora para te ajudar nisso, e você tem o Karn para trazer todas elas para vocês. A Nissa funciona aqui como um acelerador, né, para você jogar muitas mágicas no mesmo turno, ou usar muitas habilidades de artefatos, como vocês viram aqui, tem vários que tem habilidade, paga 4, paga 3, é muito importante ter a Nissa ajudando a duplicar as suas manas, as suas florestas. Como vocês podem ver, tem 18 florestas. Temos aqui o Bastião de Carne, que ele prolifera praticamente
todo o nosso deck, né? A Gedlight tem marcador, o Karn, o Grande Criador, tem marcador, o Rebento de Urso tem marcador, Nisso tem marcador, o Gin tem marcador, alguns artefatos do side tem marcador, como o Cetro do Magistrado. Você vê, ó, paga 4 para colocar um marcador de carga só no Cetro do Magistrado. Vira, você remove 3 marcadores e joga um turno extra. Com o Bastião de Carne, você paga 4 e prolifera não só o Cetro, como todos os outras cartas com marcador da sua mesa. É muito, 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 muito importante. Também prolifera a zona de explosão, que já entra com marcador. Às vezes você está precisando colocar um marcadorzinho ali a mais, mas quer aproveitar as suas manas, que é como a gente gosta de dizer no Magic competitivo, que é ser mana eficiente. Então o Bastião de Carne tá aqui para isso, tá aqui para te ajudar. Bem, deck da melhor de 1. Eu joguei bastante com o deck, tive excelentes resultados. Confesso que não tinha jogado ainda com essa carta, o Karn, o Grande Criador. Foi legal porque quando a Wizard me informou que seria o Karn, eu lembro de ter ficado um pouco assustado. Eu falei, nossa, o Karn, eu que jogo Magic mais competitivo, ainda não tinha jogado com ele. Eu já até tinha visto ele jogando em outros formatos eternos, mas não no Standard, né? Então eu fiquei assim, cara, será que vai ser um deck bom? Porque é uma preocupação minha, eu gosto de fazer um deck pra ganhar mesmo. E acabou que eu fiquei bem surpreso na melhor de 1. Excelentes resultados. O fato de eu poder usar sideboard e meu oponente não poder usar é uma vantagem muito grande. Então tá aqui, ó, Karn, melhor de 1. Esse é o deck tech do Karn para melhor de 1, Mono Green Tron. Vamos para o próximo deck. O próximo deck que eu fiz foi um G-Ramp Karn. Esse já é um deck para melhor de 3, já para o Magic competitivo mesmo. E mais um deck que ficou muito bom. O Karn, mesmo já sendo um jogo que o sideboard estaria permitido, você ter acesso ao sideboard no primeiro jogo faz muita diferença. Você ter acesso a um Totem Sentinela, uma Lápis Silenciosa no primeiro jogo contra um deck de o Four Color Dread Horde, que é o deck que reanima os Planinautas lá, faz muita diferença. Você ter uma Luneta no primeiro jogo contra um Esper, que muitas vezes ganha o jogo apenas com o Teferi, é muito importante. O mapa do tesouro também faz muita diferença. O Crisol dos Mundos, então, faz muita diferença. Você locar o seu oponente com o Campo da Ruína e Crisol no Game 1. A maioria muitos decks não estão preparados para vencer isso. Tem muitos decks aí jogando sem terrenos básicos. Podem acreditar. Os decks de muitas cores e muitos planinautas, eles não estão usando terrenos básicos. Eles precisam de uma mana muito eficiente, uma mana muito correta. Eles não podem se dar o luxo de perder espaço de terrenos do seu deck com básicas. No top 4 recentemente do torneio da Star City esse final de semana, no top 4 inteiro tinha um Mono Red e 3 decks de Planinauta. O Mono Red, claro, estava cheio de montanhas. Mas os outros 3 decks, somando os 3 decks, você só tinha um terreno básico. Era num Esper Super Friend, se eu não me engano, os outros 2 decks não tinham nenhum terreno básico. Então, Crisol com o Campo da Ruína é uma coisa que está sendo muito forte no momento. O Elmo Multiplicador, que ganha uns jogos assim praticamente do nada, é o tipo de carta que as pessoas não esperam, né, ter que lidar, principalmente no Magic competitivo. É uma carta que joga alguns outros formatos, tipo Commander, por exemplo, é muito forte, mas no Magic competitivo ela não é muito comum. E, cara, ela faz uma baita diferença aqui. Às vezes, mesmo equipando um Flibbertrip, o Perdido, já é uma baita diferença você comprando uma carta ali, copiando ele. Bem legal. O Golem, que estava presente no nosso deck, a Estátua também, já expliquei. O Broton Don't, uma carta muito boa de sideboard, e o Negar, que vão sempre estar entrando ali quando a gente quiser dar uma mudada no deck. Tem que enfrentar, às vezes, um deck cheio de encantamentos e artefatos. Por que não uma Mirror Match? E o Negar ali para enfrentar aqueles decks de controle lá, cheio de spell, ou até mesmo os decks de Planinauta. Então, o main deck, ele é bem parecido com o outro deck. Ele quer acelerar, mas ele tem outras ferramentas para acelerar. Aqui a gente tem 2 cores, a gente tem o verde e o azul, e a gente pode contar com cartas como o Espiral do Crescimento, o Perdido, porque ele é uma cantrip com o corpo, isso é muito legal. E ele tem uma interação muito bacana com o Neoformar, porque se você busca você busca ele sacrificando o Herbívoro, um Elfo de Lonar, por exemplo, você triga a sua segunda habilidade de comprar 2 cartas. Ao invés de comprar uma carta, você compra 2 cartas. Porque se ele entrou vindo do seu Grimório ou foi conjurado do seu Grimório, ao invés disso, compre 2 cartas. Então ele não passa a não ser só uma cantrip, passa a ser um card de vantagem de verdade. O Druida para acelerar. E aqui a Krasis, que a gente consegue fazer muita mana com esse deck, né? A gente tem o Druida, tem o Espiral, tem o Herbívoro, tem o Elfo de Lanoir e tem a Nissa, então a gente consegue fazer muita mana mesmo, então o Krasis ela é muito forte. Lembrando que esse já é um deck mais focado no Magic competitivo mesmo, então a gente tem que
abranger mais áreas do jogo. A gente tem que pensar em mono-red, a gente tem que pensar em partidas longas contra decks mid-ranges. Então, todos esses lotes aqui foram pensados e divididos de uma maneira que o deck ficasse eficiente realmente para jogar um torneio competitivo. Aqui o Carne, que é o nosso combustível, né? Que vai trazer todas as cartas versáteis pra gente. O Ugin e a Nissa também presente. Acredito que o Carne combina muito bem com a Nissa e com o Ugin. Então vocês vão ver, dar um spoiler pra vocês, todos os decks que eu fiz do Carne praticamente tinham o Ugin e quase todos tinham a Nissa. Bem, o G-Ramp quando eu joguei bastante a melhor de 1 e mudei pro G, eu senti vantagens, mas eu também senti desvantagens ao colocar a segunda cor no deck. Tem várias mãos que eu acabo zicando, e o fato de ter ilhas no deck e portos do interior atrapalharam um pouco a minha Nissa. Eu não tinha tantos artefatos no side, então tinha que cortar alguns artefatos bons que me salvaram muito no outro deck, porque no outro deck eu tenho 15 artefatos no side, né? Então eu posso abranger todas as áreas praticamente do jogo. E é isso. O deck é legal, é um deck bom, mas nesse momento eu ainda estava mais satisfeito com o Mono Green. O Mono Green ainda era o meu melhor deck de Carne até o momento. Vamos para o próximo deck. Nesse terceiro deck eu resolvi expandir mais o meu processo criativo. Eu quis ir mais deep mesmo no Carne. Conversei bastante, fiz bastante pesquisa também, debati com muitos amigos, e aí eu descobri que existia um combo, né, que dava pra gente fazer, que envolvia o Carne, também envolvia o Tezzeret ali. Eu vou explicar esse combo já. Antes eu vou falar um pouco sobre as escolhas do deck. A Mox vai muito bem aqui para acelerar, a gente tem algumas permanentes históricas, né? E a fonte da renovação é importante para você segurar o jogo. A gente precisa aqui de muitos artefatos de custo baixo nesse deck. Eu vou explicar em breve por quê. O Demover, né, é uma remoção necessária para o formato, de solução também muito boa. Você tira a melhor carta da mão do seu oponente, né, conserta o topo do seu deck, né. A Bússola Taumática também, mais um artefato ali de custo baixo que seja útil, porque como eu disse, a gente precisa. A Luneta já vem aqui no main deck, também temos uma no side, mas já que a gente precisa de artefato custo baixo, vamos colocar alguns artefatos úteis aqui no meio também. Mapa do Tesouro, 4 cópias, super importante. Acelera o seu deck, seleciona os seus draws, e é um artefato custo baixo também. O Portal de Azor, parecido com o Mapa do Tesouro ali, mas não tão bom quanto ele, tá completando ali então o nosso quinto slot. A Sai, muito importante no nosso deck, ela faz parte do combo. O Grito do Carnário, pra você não ser estompado assim por um monte de criaturinhas pequenas, principalmente Mono Red, a White Winnie, dá um Grito do Carnário ali, limpa a mesa e continua pra deixar a galera que trabalhar, o Carne, o grande criador, fazer o serviço dele. Desprezo da Vraska também, remoçãozinha, segura o jogo, ganha vida. Ritual, mesma coisa do Grito do Carnário, apenas um pouco diferente. O Carne, o grande criador, o nosso motor. E o Tezzeret, o mestre da ponte. E agora, para falar do sideboard, eu já tenho que falar direto do combo. Guardiões de Coilos. 5 manas, 4/4, quando entra em jogo, quando entra no campo de batalha, você pode devolver outra permanente histórica, alvo que você controla, para a mão de seu dono. 2 cópias. Importante 2 cópias. Porque a gente precisa de 2 deles para ganhar o jogo. Para ganhar o jogo a gente tem que ter na mesa uma Sai, um Carne e um Tezzeret. Tendo essas 3 cartas, lembrando que o Tezzeret ele dá afinidade. As mágicas de criatura e de Planeswalker que você controla têm afinidade com artefatos. Beleza. Então, talvez a gente precise só da Sai e do Tezzeret. O Carne pode estar na mão, porque a gente tem um monte de artefatinhos pequenos ali. O Carne provavelmente vai custar 0 manas, assim como o Guardiões de Coilos. Beleza. Tenho a Sai, tenho o Tezzeret, tenho o Carne. Menos 2 do Carne. Peguei o Guardião de Coilos. Voltei, entrou em jogo. Fiz ele por 0 manas, né? Ele custa 5, tem afinidade. Desci ele, voltei o Carne para minha mão. Criei uma ficha com a Sai. Tá acompanhando? Sai, Carne, Tezzeret. Peguei o Guardião, desci o Guardião por 0 manas, graças à habilidade estática do Tezzeret. Voltei o Carne para minha mão, criei uma ficha com a Sai. Desci o Carne de novo, peguei o segundo Guardião do side. Desci o segundo Guardião, voltei o primeiro Guardião. Desci o segundo, voltei o primeiro. E vou fazendo isso infinitas vezes. Por 0 manas, graças ao Tezzeret. Tô lá, tenho 1 milhão de
Tópteros. 1 milhão não, tem 10 milhões de Tópteros. Usei o mais 2 do Tezzeret. Tezzeret causa X pontos de dano a cada oponente, sendo X o número de artefatos que você controla e você ganha X pontos de vida. Boom! 10 milhões de dano no seu oponente, graças ao nosso amigo Carne, sai Tezzeret e o Guardião de Coelos. Pode parecer muito pra você um combo de 4 cartas, mas gente, a gente tá falando do Standard, é um pool muito reduzido de cartas. Só de você ter um combo infinito eu achei bem legal, então achei bem interessante trazer esse deck pra vocês. O deck... Vou te falar, não dá pra você jogar um torneio competitivo com ele. Não dá. Você não vai ter um bom resultado. Eu digo por experiência própria, porque eu tentei. Mas jogar aquele Friday Night Magic, um Standard Showdown, por exemplo, ou apenas tirar um lazer com os amigos, cara, você vai se divertir muito. É muito legal você fazer 10 milhões de Tópteros, dar 10 milhões de dano no seu oponente e ganhar 10 milhões de vida. O sideboard, como ele é um deck para melhor de 3, ele tem algumas spells, não só artefatos, né? Tem o Negar, tem o Momento de Avidez. Você tá vendo que tem muita carta aqui focada em cartas pequenas que destroem criaturas, tipo o Momento, o Desprezo, o Ritual e no side o Momento de Avidez, é porque esse deck sofre muito contra decks rápidos. Tem o Demover também. Sofre muito contra decks rápidos. Você precisa de tempo para montar o seu combo. Você precisa de pelo menos 3 cartas ali na mesa. O Sai, o Tezzeret e o Carne. Então você não pode ser estompado. Então você tem que usar muitas emoções. De preferência de custo pequeno. Então tem o Momento de Avidez ali, o Negar para proteger as suas peças do combo, né? A luneta para você buscar do Carne, travar aquele artefato, a lápide silenciosa. A lápide e a luneta, cara, falou de Carne, no Standard você vai ter lápide e luneta no sideboard. São as cartas muito eficientes e que realmente surpreendem quando você desce o Carne e pega elas já no game 1. Égua Deriva, para você ganhar principalmente deck de Nexus of Fate, que é bem difícil de você ganhar. O Marinheiro, também uma criatura que é um corpo forte para você segurar o início do jogo e te dar um tesouro ali para acelerar um Planeswalker. A Varinha aqui de novo, o Guardião de Coelos, claro, precisa dele pro nosso combo. E o Golem para resolver qualquer parada. Gente, Carne combo, dano infinito, vida infinita no Standard com Carne. Bem legal, bem interessante. Gostei bastante de ter a oportunidade de jogar com esse deck. Talvez se não fosse o desafio da Wizards, que me convidou a criar um deck com Carne pro Standard, talvez eu nunca nem tivesse jogado com esse deck no Standard. Foi legal então que eles me convidaram e eu me esforcei para tentar aprender e trazer esses decks para vocês. E como eu disse no início do vídeo, eu sempre foco mesmo no Magic mais competitivo, na parte de ganhar. Eu gosto de jogar o jogo para ganhar, eu sou uma pessoa competitiva. Então eu tentei fazer decks o mais próximo possível do cenário competitivo. E o próximo deck que eu vou trazer, ele mostra muito bem essa parte do competitivo que eu estou falando para vocês. Vamos para o próximo deck. Bem, galera, posso dizer que deixei sim o melhor para o final. Esse é o Carne Explorer. Esse deck conta com o Kit Explorer do Standard, né? Bem conhecido, Andarilha, os Andarilhos, né? Tem a Andarilha e o Andarilho. A Patrulheira, que são as 12 cartas ali que formam o Kit Explorer do Standard, bem conhecidos, estão jogando já há um bom tempo no Magic competitivo e vão continuar jogando até a rotação. Tem os aceleradores, Elf de Lanoir e o Druida do Paraíso. O Elo do Florescimento, que é o nosso card selection do nosso deck, e ainda ganha 3 pontos de vida, que é muito importante contra decks agressivos. O Crisol dos Mundos já vem aqui no main deck, e além disso, claro que vai ter uma cópia no site pra gente buscar com Carne. Falando nele, 4 Carnes, o Grande Criador, 4 Nissas, 4 Guins, 15 Florestas, 4 Campos da Ruína e 4 Zonas de Explosão. O Crisol já vem no main deck porque no Magic competitivo, no momento, como eu já disse previamente nesse vídeo, tem muitos decks que estão jogando sem terreno básico. Inúmeras vezes jogando com esse deck eu fiz Mana Elf de Lanoir, Campo da Ruína, destruir seu terreno, o cara não pegou terreno, ficou muito irritado e já concedeu o jogo já na hora, no primeiro turno. E isso eu posso adiantar pra vocês que é bem legal de fazer. Bem, como funciona o deck? Ele tem o Kit Explorer pra segurar o jogo e te dar o card de vantagem, porque quando você não vier uma carta, vai vir um terreno que vai pra sua mão, é um terreno a menos que você vai comprar. Tem o Elo do Florescimento para encontrar os seus Planeswalker, principalmente o Carne, para você locar o seu oponente com o Crisol e o Campo da Ruína, caso isso seja o melhor plano naquele jogo. E apesar de ser um deck do melhor de 3, ele é quase apenas artefatos no sideboard. A gente tem 3 lunetas enfeitiçadas. Eu lembro que quando eu comecei a jogar com esse deck, eu acho que eu coloquei uma luneta. Aí eu joguei um jogo que eu falei, nossa, como eu queria uma segunda luneta. Aí eu coloquei a segunda luneta. E aí eu joguei mais pra frente outro jogo que eu pensei, gente, eu queria muito a terceira luneta. E coloquei a terceira luneta e não acho impossível um dia eu colocar a quarta.
muitos Planeswalkers estão presentes nos standards no momento, e a Luneta resolve muito bem eles. Você olha a mão do seu oponente, já vê qual é o Planeswalker que ele vai descer, e já para ele antes mesmo dele entrar em jogo. O Crisol, para ajudar no combo do Campo da Ruína, você pode pensar, não, mas eu já tenho um Crisol no main deck, pra que eu quero 2? Bem, a gente tem um Crisol e 4 carnes, ou seja, a gente tem, pode-se dizer, 5 Crisols no main deck, porque quando não vier o Crisol, pode vir o Carne, e o Carne traz o Crisol do side. Então, 5 possibilidades de Crisol dos mundos no main deck, e para isso a gente tem que ter um Crisol no main deck e um Crisol no side. A Varinha do Caos, muito forte contra decks com muitas mágicas. A Varinha, já falamos dela, uma carta que resolve criaturas bem chatas que realmente tem que ser removidas. O Ferox, muito eficiente contra decks de controle e mid-range com muitas remoções para proteger os seus Planaltos. O Ferox ele vai por cima disso aí. Vivian Reed, Card Advantage, destrói encantamento, destrói criatura com voar, que é um problema para esse deck, porque, como você pode ver aqui, a gente não tem nada que voa, né? Então a gente tem que proteger os nossos Planeswalkers de algum jeito. Vivian Reed faz muito bem esse papel. A estátua, sempre presente. O Golem também sempre presente. Já figurinhas carimbadas em nossos decks de carne, como eu disse previamente. Por que eu disse que eu guardei o melhor para o final? Esse é o deck que eu joguei mais com ele, que eu coloquei mais esforço nele. E eu posso afirmar para vocês que ele é um deck realmente muito bom competitivamente falando atualmente. Eu joguei, se eu não me engano, algo em torno de pelo menos uns 20 ou 25 jogos nos últimos 2 dias com esse deck, e eu não lembro de ter perdido mais do que 2 jogos com ele. Eu lembro que eu tava no Ouro 4 no Arena, alguma coisa assim, e se eu não me engano agora eu tô no Ouro 1 já para subir pro Platinum, só jogando com esse deck. Esse deck tá muito forte, o combo do Campo da Ruína com o Cruzal dos Mundos faz muita diferença. O Carne é um terror nesse deck, porque os decks competitivos atualmente estão sofrendo muito, ou seja pra Luneta, ou pro combo do Crisol, ou pra Lápide Silenciosa, ou pra Varinha do Caos. Ou seja, o Carne realmente faz o que ele tem que fazer aqui. A Nissa acelera bastante, e a Nissa acelerada, ela é um Planalta muito forte, e você com muita mana, com o Carne na mesa, com todas essas opções no sideboard, cara, você vai ao infinito mesmo. A zona de explosão tá muito forte para segurar decks mais agressivos, né? E graças ao Crisol, você pode fazer várias vezes, às vezes o seu oponente desce a mão inteira, mas ele dá uma moderada, ele segura 2 cartinhas custom ali na mão. Você vai lá, zona de explosão, ele vai lá e volta com 2 criaturinhas pequenas. Você vai lá, beleza, Crisol, zona de explosão de novo, destrui tudo de novo e fica nessa. É a maneira que você tem num deck monogreen de segurar esse tipo de deck. E se o jogo for mais pro late game, mais pra trás, cara, dificilmente você vai perder. Trabalhando aqui com o Campo da Ruína e com 3 Planeswalkers tão bom, principalmente o Carne, que busca ameaças que atacam em ângulos completamente diferentes do seu sideboard, né? Muitos decks não estão preparados para enfrentar algumas das opções que a gente tem no nosso sideboard aqui. Então o Carne Explorer foi o melhor deck de carne que eu montei, o deck que você pode tranquilamente pegar, e se você quiser jogar o Magic Championship Qualifier na semana que vem, você vai estar ali disputando ali para ganhar de igual para igual com qualquer outro deck do formato. Já que eu falei do Magic Championship Qualifier, é importante falar, galera, que essa final de semana vai rolar o Planeswalker Weekend nas lojas, né? Então corre atrás aí, entra na rede social ou vai na sua loja da WPN local, né? E pergunta pro lojista como é que vai ser o Planeswalker Weekend, que horas vai começar, qual vai ser o esquema de premiação, inscrição. O que eu posso adiantar pra vocês é que vai ter muitas cartas promos, vai ter o Time Wipe promo, o Carne Bastion, Carne Bastion promo, Carne Bastion, entendeu? Legal. E o campeão do Planeswalker Weekend vai ganhar um playmatch lindo, maravilhoso, que tem nada menos do que a Liliana e o Gideon lado a lado ali, então vai ser realmente um playmatch que vai ser muito disputado, então não perca a oportunidade de ganhar esse playmatch. Corre atrás aí da sua loja WPN local e pegue mais informações sobre o Planeswalker Weekend. Você pode estar se perguntando, mas você vai ficar só no Deck Tech, não vai ter jogo? Vai ter jogo sim, Vocês estão vendo esse vídeo hoje, provavelmente na quarta-feira, mas se você estiver vendo na quinta, já corre e sintoniza no Twitch TV, porque a gente vai estar transmitindo jogos com todos esses decks que eu mostrei pra vocês a partir das 4 horas no Twitch TV, no canal da Liga Magic, Twitch TV/Liga Magic. Corre lá e acessa, porque a partir das 4 horas eu tô jogando com deck de carne na quinta e na sexta. E é isso, galera. Mostrei pra vocês os deck techs dos decks de carne, 4 decks de carne que eu criei, um focado na melhor de um
um pouco mais engraçado, né? O deck de combo ali. Uma tentativa que não deu tanto certo pro Magic competitivo e uma que me surpreendeu bastante positivamente, que é um deck muito forte. E vocês vão ver na minha transmissão na Twitch TV ao vivo esse deck rodando e esmagando os seus oponentes. Galera, eu vou ficando por aqui. Queria agradecer mais uma vez ao Wizards por ter me convidado. Foi bem legal de fazer esse desafio. Como eu disse previamente, se não fosse esse desafio, provavelmente eu nunca teria jogado com o Carne no Standard. Gostei muito de ter tido que jogar com ele, de ter sido desafiado mesmo a fazer ele realmente funcionar e de fato ganhar os jogos. Eu me preocupei bastante em fazer decks vencedores e eu acredito que eu consegui. Esse deck aqui é um deck vencedor e vocês vão acompanhar tudo isso na transmissão. Lembrando que na transmissão vai ter sorteios, a Wizard disponibilizou códigos pra gente sortear pra vocês de boosters do Arena, e a gente vai fazer nossos sorteios próprios também. Vamos sortear camisetas da Liga Magic, brindes e muito mais. Vou ficando por aqui, acompanhem, até a próxima, valeu!